A Última Arca, por Amélia Sanches. O Sol, outrora uma fonte de vida, mutara em um monstro cósmico. Erupções solares titânicas castigavam a Terra, desencadeando maremotos que varriam cidades inteiras. A atmosfera, contaminada e rarefeita, tornava a respiração um ato de resistência. A Arca, uma colossal estrutura subterrânea, abrigava os últimos remanescentes da humanidade. Entre eles estava Anya, uma brilhante cientista especializada em mecânica quântica. Diante do apocalipse iminente, Anya dedicou-se incansavelmente a uma única missão: encontrar uma saída para a humanidade. Após anos de pesquisa, ela conseguiu. Uma equação complexa, rabiscada em um quadro negro, continha a chave para um feito antes considerado impossível: a teleportação interdimensional. A teoria de Anya propunha a existência de um multiverso, onde realidades paralelas coexistiam. Uma dessas realidades, calculava ela, seria livre das catástrofes que assolavam a Terra. Com a ajuda de engenheiros e astrônomos, Anya construiu um portal quântico capaz de teletransportar seres vivos para outra dimensão. A evacuação da Arca foi um processo lento e meticuloso. Milhares de pessoas foram teleportadas uma a uma, desaparecendo em um flash de luz. A esperança pairava no ar, mas a alegria da nova vida era ofuscada pela tristeza da despedida. A Terra, o berço da humanidade, era abandonada para sempre. Anya foi a última a entrar no portal. Ao cruzar para a outra dimensão, sentiu uma sensação de leveza e desorientação. Abriu os olhos e se viu em um campo verdejante, sob um céu azul e límpido. A nova realidade era um paraíso, mas a felicidade durou pouco. A estabilidade do portal quântico era frágil. As leis da física da nova dimensão eram desconhecidas e imprevisíveis. Poucos dias após a chegada dos refugiados, o portal colapsou, isolando-os para sempre. A humanidade havia escapado da destruição, mas encontrara um novo tipo de prisão: a solidão cósmica. Anya, a salvadora da humanidade, tornou-se a testemunha de um fracasso épico. A esperança que a impulsionara havia se transformado em um fardo insuportável. Em meio à vastidão desconhecida, a cientista contemplou as estrelas, questionando a natureza da existência e o propósito da vida. A última arca da humanidade havia encontrado seu destino final, não em meio às chamas da destruição, mas na imensidão fria e silenciosa do espaço. Esfera Temporal, por Samuel Thorne. Como todos os dias úteis da semana, Michael saía de sua casa para suas aulas na faculdade, onde estudava química. Mas naquele dia, 28 de agosto de 2091, ele notou algo brilhante no caminho até a escola. Ao se aproximar da entrada da cidade, ele avistou um objeto estranho, que parecia não pertencer à época. Era uma esfera grande, que girava rapidamente e estava fixada no chão. Michael percebeu que ela havia surgido recentemente, pois não estava ali no dia anterior. O objeto parecia fora de lugar e intrigante. De repente, uma pessoa saiu da esfera. Ela parecia comum, exceto pela roupa que usava, que também não parecia ser da época. O homem era alto, pardo e usava óculos que brilhavam constantemente. Uma fumaça emanava do interior da esfera, e o homem, ao sair, começou a sorrir e a gritar algo em uma linguagem desconhecida, que não era daquela época. Aklople Kist Penkath. Michael estava confuso, sem entender o que estava acontecendo. No entanto, com um descuido, ele fez um barulho alto. O homem ouviu e pareceu perceber Michael. Ele imediatamente começou a correr, e o desconhecido retirou um objeto do bolso que se transformou em um veículo similar a uma moto. A perseguição começou. Apesar de correr o mais rápido que podia, Michael não conseguiu se distanciar do homem. O veículo o alcançava cada vez mais perto, atravessando a mata densa. Quando Michael tropeçou e caiu, o vento gerado pela moto fez com que ele se desequilibrasse ainda mais. O veículo se transformou de volta em uma caneta, e o homem se aproximou. Michael, aterrorizado, começou a gritar. O homem, mantendo a calma,
tirou outro objeto de sua roupa e, antes que Maicon pudesse reagir, ele entrou em um sono profundo. Quando acordou, estava dentro da esfera. Seu corpo estava preso em uma enorme mesa e ele percebeu a vastidão do interior do objeto. Uma luz azul e branca no centro começou a fechar sua visão. Operações secretas por Alex Raimundo. O telefone, não o videofone, tocou sobre a imensa escrivaninha por trás da qual estava aboletado Joe Fredersen, mestre da cidade de Metrópolis. Como apenas uma minoria dos mais abastados cidadãos possuía o luxo da comunicação com imagem, assim como os principais locais de interesse do oligarca, Fredersen deduziu corretamente que a ligação provinha de alguém dos escalões inferiores. Mas, por aqueles dias, ele estava precisamente esperando por uma ligação dessas. No terceiro toque, apertou um botão na base do aparelho que colocava a ligação em viva voz e disse com calma: "Sim? Senhor, é o agente Faivush. Disse que precisava falar com o senhor com urgência." Ecoou no recinto a voz de Carmine, secretário de Fredersen. Faivush. O oligarca repetiu o nome, como que apreciando sua sonoridade. "Passe a ligação, por favor, Carmine." "Imediatamente, senhor." Ouviu-se um estalido e depois a voz do agente. "Senhor Fredersen, trago notícias da cidade inferior", disse Faivush, um tom de urgência na voz. A sombra de um sorriso passou pelos lábios finos de Fredersen. "Naturalmente que traz, Faivush. Sou todo ouvidos." "São os malditos góticos, senhor. Estão se organizando e, pelo visto, pretendem atacar a nova fábrica de tubulações." Fábrica de tubulações era o codinome da fábrica de homens mecânicos do mestre da cidade, já que qualquer desconfiança de que pudesse estar tentando recriar a abominação de Hotwang provavelmente mataria a ideia no nascedouro. Ou assim, o astuto Fredersen dera a entender, embora na verdade houvesse feito circular por seus agentes no submundo alguns boatos, mais ou menos exagerados, sobre o que realmente estava sendo produzido na tal fábrica de tubulações. Os góticos? Fredersen ergueu os sobrolhos e juntou as mãos, como que em prece. Houve algum pronunciamento de Nicomedes, conclamando-os à ação? "Nada muito direto, senhor", admitiu Faivush. "Mas tenho percebido que o número de reuniões clandestinas dos góticos aumentou nos últimos dias. Quanto à retórica do monge Nicomedes, ela se mantém constante nos ataques que faz ao senhor e à administração de Metrópolis. Nisso, não há novidade. Todavia, há algo que me chamou a atenção. 2 caminhões-tanque transportando benzina foram roubados ontem na cidade inferior. Desconfio que a carga não será usada para produzir combustível adulterado. Então, temos góticos fazendo reuniões secretas, caminhões de benzina roubados. E você acha que isto, de alguma forma, está ligado às ameaças que minha nova fábrica tem recebido?" Questionou calmamente Fredersen. "Senhor, seria leviano não considerar o perigo que está por trás destas ações, ainda que aparentemente não relacionadas", insistiu Faivush. "Eu recomendo fortemente que reforce a segurança no entorno da fábrica, mesmo que seja por precaução." "Agradeço a sua preocupação, meu caro Faivush." Fredersen reclinou-se em sua confortável cadeira giratória de espaldar alto. "Certamente que irei acionar a nossa diligente força policial para que desloque alguns homens e faça vigilância no entorno da fábrica. Não queremos que essa importante fonte de progresso sofra qualquer dano, não é mesmo? Melhor prevenir do que remediar, Sr. Fredersen." A voz do agente soou bem mais aliviada. "Descanse, meu bom homem", prometeu o oligarca. "Estarei tomando as providências necessárias. Faça contato, caso haja alguma novidade importante." Depois de terminar a ligação, Fredersen ficou ainda alguns minutos reclinado em sua cadeira, olhar perdido no panorama da cidade abaixo dele, iluminada pelo sol poente. Finalmente, aprumou-se e apertou um botão no interfone ao lado do telefone. "Carmine? Slim já chegou?" "Sim, senhor. Estava esperando que terminasse a ligação." "Ótimo. Diga-lhe que entre." Pouco depois, as folhas duplas da porta do gabinete de Fredersen abriram-se e deram passagem a um homem alto e magro, vestido de modo elegante e sóbrio. Quando a porta fechou-se atrás dele, Slim declarou:
Está feito, senhor. Temos os caminhões e contratei 2 dúzias de vagabundos disfarçados de góticos para atacar a fábrica esta noite. Sempre eficiente, aprovou Fredersen, encarando o impassível assistente. Mas você me parece preocupado, meu caro. Senhor, se me permite dizer, está colocando em risco as vidas de pessoas inocentes. Mas não somos nós quem ameaçamos a existência das pessoas de bem, Slim. Quem faz isso é o Nicomedes e seus terroristas, corrigiu-o Fredersen. Reclinou-se na cadeira e acrescentou, num tom apaziguador. Apenas vamos demonstrar quem eles são e do que são capazes. Como a expressão do assistente não se alterasse, ele resolveu concluir a conversa. Mantenha-me informado do progresso da ação. Com sorte, hoje ninguém precisará morrer. O Relógio do Destino, por Rafael Teixeira. Em uma pequena cidade chamada Valenwood, vivia um jovem relojoeiro chamado Lucas. Ele tinha uma loja peculiar, cheia de relógios antigos e modernos, todos cuidadosamente mantidos e consertados por suas mãos habilidosas. Lucas era conhecido por sua precisão e dedicação ao trabalho, mas também por um mistério que envolvia um relógio especial, guardado em uma sala nos fundos da loja. Esse relógio era diferente de qualquer outro. Era um presente de seu avô, também um mestre relojoeiro, que havia falecido muitos anos antes. O avô de Lucas contava histórias sobre o poder do relógio. Diziam que ele tinha a capacidade de manipular o tempo. Mas Lucas nunca havia acreditado nessas histórias, até o dia em que tudo mudou. Certa manhã, enquanto trabalhava em um relógio de bolso antigo, Lucas ouviu um barulho estranho vindo da sala dos fundos. Intrigado, foi investigar. Para sua surpresa, o relógio especial estava funcionando, apesar de nunca ter sido dado corda. Suas engrenagens giravam de forma suave e silenciosa, e os ponteiros pareciam brilhar com uma luz própria. Lucas aproximou-se e, hesitante, tocou os ponteiros do relógio. Instantaneamente, sentiu uma leve vertigem e, ao abrir os olhos, percebeu que não estava mais na sua loja. Estava em um campo florido, sob um céu azul intenso. Ao longe, viu uma mulher correndo, rindo com uma criança nos braços. Aproximou-se e reconheceu sua amiga de infância, Elisa, e seu filho, Gabriel, que ele ainda não conhecera. Elisa sorriu ao vê-lo e o convidou a se juntar a eles. Lucas passou a tarde brincando com Gabriel e conversando com Elisa, sentindo-se em paz como nunca antes. Quando o sol começou a se pôr, Lucas sentiu novamente a vertigem. Em um piscar de olhos, estava de volta à sua loja. Confuso e emocionado, percebeu que o relógio tinha de fato o poder de transportá-lo para momentos do passado, ou talvez para realidades alternativas. Decidiu então usar essa habilidade com sabedoria. Visitava amigos e familiares, corrigia erros do passado e aprendia valiosas lições com as experiências vividas. Lucas se tornou um homem mais sábio e feliz. Seus amigos e clientes notaram a mudança em seu comportamento, sempre mais atento e compreensivo. Ele passou a valorizar ainda mais cada minuto de sua vida, sabendo que o tempo, embora implacável, também podia ser um aliado poderoso. E assim, o jovem relojoeiro continuou a viver suas aventuras temporais, sempre grato pelo presente de seu avô e pelo poder do relógio do destino. Bombshell, por Alex Raimundo. Amesbury, sul da Inglaterra, verão de 1941. As sirenes antiaéreas soaram no meio da noite, na base da RAF em Boscombe Down. Mas antes mesmo que os pilotos chegassem aos seus aviões de combate, os alto-falantes ao redor do campo de pouso trouxeram uma informação surpreendente. Atenção! O radar detectou um objeto desconhecido descendo verticalmente sobre esta base com velocidade controlada. Repito, velocidade controlada. Os pilotos, parados à beira da pista de pouso gramada, olhavam para o céu escuro, parcialmente nublado, tentando entender o que seria velocidade controlada e qual seria a natureza do objeto desconhecido. Não tiveram que esperar muito. Um brilho avermelhado surgiu entre as nuvens, seguido de um rugido constante. O que quer que fosse, lembrava um cone truncado metálico,
com 3 estruturas metálicas ao redor da parte inferior, como que para suportar o objeto quando pousado. O ruído vinha do que pareciam ser foguetes na base do cone que disparavam para reduzir a velocidade. É algum tipo de bomba nazista teleguiada? Indagou o mecânico Bird para Lewis Mitchell, um piloto que estava ao seu lado. Se fosse uma bomba, não precisaria desacelerar, replicou Mitchell, mão em pala sobre os olhos. Os refletores do aeródromo estavam voltados para o objeto e acompanhavam sua descida rumo a um ponto nos limites do campo de pouso. Jipes com soldados armados começaram a se deslocar para lá, em grande velocidade, e o pessoal do campo também seguiu na mesma direção, mesmo que essa não fosse em verdade uma boa ideia. Ninguém sabia se o tal aparelho não identificado simplesmente não iria explodir ao tocar o solo. Finalmente, levantando uma nuvem de poeira, o cone truncado pousou sobre seus trens de aterrissagem, sendo cercado de uma distância considerada segura por soldados empunhando fuzis e até mesmo por um jipe com uma metralhadora Vickers montada no capô. O silêncio que se seguiu após os foguetes terem sido desligados foi tão completo que era possível ouvir até mesmo os grilos cantando na noite de verão. O comandante do campo de pouso, capitão Raymond Trevorrow, chegou pouco depois a bordo de outro jipe que parou atrás do círculo defensivo. "Sargento Crayford!" gritou o capitão, encaminhando-se para o jipe com a Vickers no capô. "Senhor?" respondeu o interpelado, erguendo-se do assento do carona. "O que temos aqui?" questionou Trevorrow, indicando com exasperação o cone metálico de cerca de 3 metros de altura por 4 metros de diâmetro, placidamente pousado a 30 metros de distância, no meio de um círculo de vegetação queimada e fumegante. "Difícil dizer, senhor. Nunca vi nada parecido", admitiu Crayford. "Parece ser algum tipo de veículo aéreo, tripulado ou controlado à distância." "Nenhuma marca de procedência?" O capitão encarou o cone com os olhos semicerrados por causa do brilho dos holofotes sobre o metal polido. "Não vamos nos arriscar a fazer isso aqui, dentro da base aérea", replicou Trevorrow. "Pode conter explosivos ou coisa pior." "Naturalmente, senhor", aduziu Crayford. "Eu vou solicitar um caminhão guindaste para remover o objeto, e aí levamos para algum lugar isolado, longe da cidade." "Certo. O capitão parou de falar porque um som viera do cone. Um rangido. Em seguida, a origem do ruído tornou-se nítida. Uma seção retangular no casco do objeto havia se destacado e começou a baixar como que para prover uma rampa de desembarque. Os soldados que ainda não o haviam feito imediatamente ergueram as armas, apontando-as para a abertura escura que lentamente se formava. "Será que vai aparecer uma criatura hedionda, cheia de tentáculos, como na Guerra dos Mundos?" murmurou o mecânico Bird, que acompanhara o piloto Mitchell até o local do pouso. "Marcianos não existem", resmungou o piloto, mas mantendo a mão na coronha da arma de serviço. A espera tensa não foi longa. Quando a rampa tocou o solo enegrecido, uma luz brilhante tomou a abertura no casco. Contra ela, delineou-se uma figura nitidamente humanoide, vestida com uma espécie de macacão prateado largo. Sobre a cabeça, um capacete fechado, com a parte da frente lembrando vidro negro polido. "É um habitante de outro planeta!" exclamou Bird, entusiasmado. O capitão virou-se para ele, sem o franzido, e o mecânico calou-se imediatamente. O vulto, ainda imóvel contra a luz azulada, ergueu vagarosamente a mão direita espalmada, como que em saudação. Os soldados entreolharam-se, sem saber o que fazer, mas Trevorrow deu um passo à frente do círculo defensivo e emulou o gesto. "Não podem pensar que somos selvagens", declarou para si mesmo e aguardou. A figura ergueu o outro braço e, usando as 2 mãos, começou a soltar o engate que ligava o capacete ao traje. Houve um instante de suspense, até que o seu rosto fosse revelado para os homens atônitos. "Não pode ser", murmurou Trevorrow, dando um passo para trás. "Não pode ser." Com o capacete sob o braço esquerdo, a figura emoldurada em luz ergueu novamente o braço direito e pronunciou em alto e bom som, com um sotaque nitidamente do sul dos Estados Unidos da América: "Eu venho em paz."